Boa tarde, caros companheiros, irmãs, amigos. Estamos de volta com os nossos estudos, caminhando para o 8º capítulo do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, em parceria com Oswaldo Pereira Franco. Na tarde de hoje, nós estaremos estudando o 8º capítulo. Intitula-se Sob Qualquer Aspecto. que graça o título do capítulo. Queira-se ou não, Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitos do mundo vencido pelas paixões humanas inferiores, a fim de vencê-las. Queira-se ou não, Jesus é a resposta dos céus. Joana é incisiva e não poderia ser diferente para não fazer dúvidas de forma alguma em torno da mensagem. Ela realmente mostra o sentido e o significado da figura do Cristo em nossas vidas, né? Queira-se ou não, queira-se ou não, Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitos do mundo vencido pelas paixões. A figura do Cristo é uma figura que não temos palavras para dimensionar. Não temos palavras para dimensionar. Nós vamos observar que desde pequenino, em companhia de João, sua mãe Maria e a mãe de João, Isabel, eram primas. Eles já deixavam as mães, ambos, aflitas, porque eles desde pequeno eles já entravam em contato com a espiritualidade, não é? João é mais destemido no sentido de impulsivo e ele queria solucionar rapidamente as coisas, não queria que demorasse, que ficasse aguardando mais, esperando isso, esperando aquilo. Não, João já queria ir solucionando. O mestre era mais ponderado, ponderava mais, aguardava mais, sempre falava para João, ainda não está chegando a hora, né? Eu devo esperar mais para poder falar sobre isso, devo esperar mais para poder falar sobre aquilo. Até o final da sua existência, a vida dele foi cheia de reticências, porque muito à frente, né, uma criatura que veio num mundo bruto, no meio de um cipoal imensurável, e os seus amigos, companheiros e apóstolos ajudaram muito, contribuíram maravilhosamente bem, mas ainda ficou a desejar. Por quê? Porque o mestre era além de uma figura mítica, ele usava símbolos que os apóstolos tinham dificuldade. Uma graça. Mateus sempre comentava com os irmãos, nós temos que entender a mensagem, as palavras de Jesus para poder ensinar, compreender os seus ensinamentos.
nós temos que compreender as palavras de Jesus, as palavras que Jesus fala, para poder entender os seus ensinamentos. Compreender as palavras para entender os ensinamentos, porque o mestre falava muitas e muitas e muitas vezes através de parábolas. Usava N símbolos e era preciso, porque era uma forma mais dinâmica e mais fácil dele trazer a mensagem ao ouvido dos necessitados da época, principalmente os apóstolos, que tinha que entender firmemente a sua mensagem para poder propagar. Nicodemos, doutor da lei, doutor da lei, o professor dos professores, quando ele chega para Nicodemos, fala: terás que nascer de novo para poder entender. Mestre, mas como poderei eu nascer de novo, sendo velho? Terei que entrar no ventre da minha mãe novamente? Jesus expressa uma fisionomia não de riso, mas de admiração, e diz: sendo você um doutor da lei, não compreende o que eu estou dizendo? Como que eu posso ser mais explícito? Ele vira: mestre, eu estou tentando, mestre, estou tentando compreender os seus ensinamentos. E ele chega a compreender. Ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Como eu, sendo velho, para Nicodemos era um desastre, porque era muito inteligente, mas o mestre estava muito à frente do seu conhecimento. Com grande dificuldade, Maria de Magdala marca um encontro de Jesus com Nicodemos, de tanto que Nicodemos implorou para Maria: Maria, eu preciso conversar com Jesus. Eu tenho que entender o porquê da... Maria ficou preocupada porque ela pensava que Nicodemos ia denunciar Jesus. Mas não, ele queria conversar com Jesus. Tanto é que marcou a noite num lugar escondido, para que não houvesse nenhuma movimentação de gente, né? Só os dois se reuniram e conversaram na sacada da casa de um dos amigos dos apóstolos, né? Porque ele queria compreender. Mas eu quero só entender. Mestre, estou tentando, mestre, estou tentando. Nicodemos ajoelha até os pés de Jesus, sentindo a grandeza espiritual do mestre. Quando ele percebeu a grandeza espiritual do mestre, aí ele ajoelhou aos pés de Jesus. E Jesus fala para ele, acompanhá-lo: vem comigo. Só que como ele iria abandonar tudo que ele tinha, a sua vida, a sua riqueza, porque ele tinha bens, né? Era um doutor da lei e tinha recursos econômicos, tinha a família, a esposa, netos, né? Como eu vou abandonar tudo e acompanhar, ter uma vida mutante, uma vida de nômade, né? Não teve coragem, mas ajudou Jesus. Economicamente, ele deixou uma bolsa com uma
uma soma de dinheiro, sem que Jesus percebesse que tinha sido ele, para custear a viagem de Jesus com os discípulos por quase um mês, entende? De peregrinação. Mas Jesus era a pedrinha no calcanhar dos fariseus, porque eles temiam que Jesus fosse instituir, né, o reino dos céus na terra, destruir o templo dos fariseus. Umas barbaridades que ainda nos dias de hoje nós encontramos. As perseguições, né, os enganos, as ilusões que quantos e quantos pastores e pessoas que se dizem orientadores de religião enganam, né, abusam da ingenuidade, da dor do semelhante. E na época do Cristo, a ignorância reinava, imperava, né? Nem reinava, imperava. Nós assistimos essa sequência de filmes sobre a vida dos discípulos, a gente vê o quanto que faltava na época para compreenderem a mensagem mais claramente do Mestre Jesus. Voltaremos a falar de Jesus.